Como posso descrever o episódio 10 Me Apaixonei pela Vilã? Acho que a melhor descrição seria desconfortável de um jeito ruim e bom ao mesmo tempo. Acho que isso nem existe, mas foi mais ou menos como eu me senti. Novamente, seja muito bem-vindo ou bem-vinda para mais um vídeo de review / análise de um pouco da minha opinião de cada episódio do melhor anime Yuri do ano, Me Apaixonei pela Vilã. Com a estreia do 10º episódio, tivemos novamente uma quebra de clima totalmente esperada, chegando ao ponto de que nem as piadas cafonas da Araê salvaram o dia. Bem, nesse episódio tivemos a ilustre presença da Manalia Souce, ex-princesa do reino de Souce. Vamos lá. Antes de seguir para a review, eu gostaria de comentar um pouco sobre a Manalia, do porquê eu acho uma personagem essencial, mas também desnecessária, me referindo aos seus objetivos iniciais. Antes de seguir, quero destacar que o episódio 10 começa a adaptar o volume 2 da novel, então caso queiram reler a novel para pegarem alguma referência ou se atualizarem, tá aí. Bem, o que eu vi do pessoal completamente descontente com a Manalia não está escrito. Falando por mim mesmo, inicialmente quando eu comecei a conhecer e me apaixonei pela vilã, eu peguei um ranço enorme pela personagem, mas o que me fez gostar dela até um certo ponto foi a sua pequena presença no arco da balança do amor, junto ao seu objetivo. Para a trama em si, ela não serve para muita coisa além de realmente atrapalhar o romance entre Claire e Irae, mas eu enxergo de outra forma, já que diferente da novel, no anime foi bem perceptível a mudança repentina em como ela iria agir, ou como irá agir, ao contrário da própria Claire, uma tsundere confusa em relação aos seus sentimentos ou suas puxa-sacos. A Manalia, desde que pregou os olhos na coitada da Araê, começou a ter um interesse em comum em saber qual é o tipo de relação de ambas, e com outros personagens jogando mais lenha na fogueira, essa chama se acendeu mais ainda ao ponto de vermos uma treta, ou melhor, uma disputa entre Manalia e Irae para ver quem realmente fica com a Claire. Bom, isso é papo para a semana que vem. Também como é apresentado no anime, a Manalia é um tipo de personagem intensa, sempre age ao seu bel prazer, fazendo o que dá na telha sem se preocupar com o que irá acontecer depois. Não sei se o anime irá apresentar o passado da personagem, me referindo ao seu tempo no reino de Souce. E bem, ela sempre foi problemática, ao ponto de ser exilada para o reino de Bauer com a desculpa de que foi transferida para estudar como intercambista, e em paralelo teve a sua briga pela sucessão do reino de Souce também. E por fim, eu só posso dizer que o objetivo principal da Manalia é fazer com que o casal Claire e Irae finalmente se concretize de uma forma ou de outra. E o melhor ditado que representa a Manalia atualmente é: podem questionar meus métodos, mas não podem questionar meus resultados. É basicamente isso. E de certa forma, a personagem ainda continuará no desgosto de alguns, e eu super entendo. Acho que a Inori teria infinitas formas de resolver o romance entre Claire e Irae, mas decidiu seguir o famoso clichê do estorvo. Bem, a história é longa e eu já estou me enrolando muito. Se eu lembrar de mais algo, eu comento mais à frente. Aliás, antes de iniciar de fato, gostaria de saber a sua opinião sincera sobre a personagem. Se odeia ou é meio termo. Irei ler todos os comentários. Como eu disse anteriormente, o episódio 10 já mudou completamente de ares com a presença de uma nova personagem e o sumiço de outra. O episódio deu início bem calmo e sem flertes melosos entre Claire e Irae, o que é decepcionante, mas mesmo com um clima pesado, ela ainda tenta de todas as formas possíveis tirar um sorriso de Claire, para finalmente ver aquele pequeno girassol florescer novamente. Irae percebe que a Claire não é mais a mesma depois que Lane partiu, e se oferece para fazer seu doce favorito ou até um pedido de abraço, mas no fim nada funciona, então Irae começa a entrar em desespero. Em um certo ponto, a Claire começa a ficar mais aberta, mas logo Irae indica que há uma carta nova com remetente de Souce, então Irae percebe o perigo e o caos se aproximando de seus olhos, quando percebe o quanto Claire mudou drasticamente apenas ao ouvir o nome da Manalia. Então, inicialmente, como é explicado mais à frente no anime, a Claire considerava o príncipe Manalia como o amor de sua vida, mas não demorou muito para ela descobrir que na verdade Manalia era uma garota, então passou a admirá-la e chamá-la de irmã. Voltando com os dizeres da Claire, ao ler a carta, a diva surge ao fundo se preparando para yurizar toda a academia de Bauer. Dá para perceber claramente a influência que a Manalia tem em Bauer, já que não só o professor Tridge, mas os alunos de classe A também a respeitam. Acho que já expliquei muito sobre o passado da Manalia, então bora seguir. Olha, não sei se vocês perceberam, mas o jeito da Rai agir nesse episódio é completamente diferente. Ela quase passa a impressão de ser apenas mais uma puxa-saco da Claire, mas sua calma total se deve ao seu respeito pelos nobres e o principal, ela não quer se envolver em problemas, e disso já sabemos. Após as aulas, Manalia fica curiosa ao perceber a presença da Rai. Claire apenas disse que é mais uma empregada pessoal, mas como Rai tem os olhos bem refinados, começa o show de encantos e elogios sobre a sua amada. A Manalia inicialmente leva tudo na brincadeira, mas já começa a perceber que Rai não é uma pessoa qualquer. Seguindo, o grupo vão para uma cafeteria e bem, a conversa começa a escalar cada vez para pior. Irae obviamente fica no seu devido lugar, apenas escutando tudo enquanto observa a Claire atentamente e vira e volta para Releire. Bem, depois de um longo papo sobre a sucessão ao reino de Souce pela Manalia e a Claire já ter elogiado ela até não poder mais, Manalia se vê curiosa em relação a Irae novamente, já que como ela percebeu antes, ela não é uma pessoa qualquer. E chega a ser sacanagem que mesmo Manalia de certa forma elogiando a Irae, Claire enxerga de outra forma e retorna os elogios para a diva de cabelos prateados. Além de chamar a atenção mais do que o suficiente, Manalia é super sortuda já
que nasceu super poderosa, contendo os 4 atributos mágicos, e como já foi mencionado anteriormente, ter um conjurador triplo já era raro, e agora ter a Manaria como conjuradora quadrupla nem se compara. O episódio volta ao foco no passado da Clay, e não importa quantas vezes eu veja, eu sempre iria me emocionar, já que na época a pequena Clay não tinha quase ninguém para alegrar os seus dias. Bom, logo isso mudou quando ela conheceu um certo príncipe. Após elas ficarem um longo tempo conversando e finalizarem como se fossem duas pombas apaixonadas bem na frente da Araê, é que finalmente toda a escola fica louca com a presença da Manaria, e literalmente ninguém escapou de seu charme. Minto, na verdade a Araê não teve nenhum interesse no espetáculo. Voltando para a sala de aula. Novamente é bom notar-se que a aula em específico é sobre o conto da balança do amor. Bem, no meio disso, Araê e Manaria começam a conversar de uma forma bem interessante. O conteúdo do diálogo delas basicamente é sobre o interesse ainda mais da Manaria pela Araê, e por outro lado, a coitada da Araê tentando evitar ao máximo a sua presença, recusando qualquer tipo de afeição ou elogios. O interessante de se notar é que, originalmente, a Manaria seria o tipo de amiga da protagonista que arranjaria encontros secretos, mas imagino que era muito mais do que isso, ou seja, envolvia a Manaria e a heroína. Bem, é só hipótese minha, fica em aberto. No geral, é fácil perceber que o papel da Manaria desde o início é ajudar o casal principal a se tornar realidade de um jeito ou de outro, mesmo que isso atrapalhe os planos iniciais da Araê. Continuando, agora com todos reunidos no pátio da escola, as garotas conversam sobre o tal poema da balança do amor, e de certa forma a Manaria tenta atrair a atenção da Araê pro assunto, mas ela recusa de imediato. Agora é bom perceber que novamente a Clay ficou de escanteio, apenas observando tudo o que iria acontecer, e não demorou muito para que o príncipe Rod surgisse para quebrar o gelo. Manaria fica ainda mais interessada em conhecer a Araê, não só superficialmente, mas também em relação à sua força. Bem, não ficou escancarado nesse episódio, mas no próximo veremos o desenrolar. Rod não perde tempo e diz que não foi nem um pouco páreo para Araê em todos os sentidos em relação ao xadrez e só. Bem, obviamente a presença do Rod ali foi por outro motivo. Como já é de conhecimento geral, ele é daqueles personagens que gostam de poder lutar assim que surge alguém mais forte e não importa o resultado. Então não demorou muito para que ambos mergulhassem no campo de batalha. Irei pular o combate num todo, já que o único detalhe que me chamou a atenção foi a quebra de magia da Manaria, que eu achei bem semelhante ao Siren da Misha, mas em relação à Manaria é bem mais complexo e sinceramente eu não estou para explicação agora. E eu só achei o poder dela bem roubado mesmo. E vamos para mais um momento de humilhação. Clay junto de Iraê, com a sua empregada, retorna para o quarto no dormitório da escola e os próximos momentos são de certa forma bem hilários, já que Clay não para de elogiar a Manaria. Enquanto isso, Iraê ao fundo organizando a sua cama, só soltando algumas concordâncias com um ar de ciúmes. E não demorou muito para Clay perceber, e ela logo responde de imediato que está com muitos ciúmes e que todo esse clima tenso não é nada bom. Mas por outro lado, existe uma forma de resolver tudo, que é na base da balança do amor. Só é preciso oferecer uma flor de flores na balança para que assim a verdade sobre os sentimentos da Araê sejam revelados. Aqui vai uma boa explicação para os que acham ridículo a treta entre Manaria e Iraê pela posse da Clay. Então, nesse tal poema antigo, basicamente houve uma disputa entre dois homens pela mesma mulher, mas o problema se escalou ao ponto de a sacerdotisa desejou que o problema fosse resolvido e assim foi feito. Deus lhe concedeu uma balança, talvez mágica eu imagino, onde ambos ofereceriam uma oferenda na balança, então ela decidiria quem seria o marido da mulher. Bem, é o clássico conto de fadas, mas que incrivelmente funciona no mundo de Revolution. Seguindo, percebi que o anime cortou alguns detalhes em relação à novel, onde é mencionado que disputas envolvendo magia também acontecia, e era bem comum. Então daí já dá pra perceber o motivo da Araê aceitar a treta. E por último, a história de Revolution onde se passa é histórica, ou seja, todo tipo de atrocidades pode acontecer, e isso eu já acho motivo suficiente para passar pano para a Manaria, ou não. Comente aí. Partindo agora para os momentos finais do episódio, que de longe foi muito mais dolorido do que qualquer outro episódio. O grupo agora retorna para o chá da tarde junto com alguns príncipes e as meninas, para conversar sobre o tal conto antigo e se até hoje essa lenda está realmente valendo ou não, e até a sua veracidade em se tornar casais em realidade. Bem, irei destacar o momento da facada. A Manaria solta braba e pergunta quem ali do grupo iria medir o verdadeiro amor na balança. Todos ficam em silêncio, mas Yu saca na hora e se dirige a Clay dizendo que ela tem sorte por ter Araê por perto, como um possível par romântico. Manaria novamente entende parcialmente a relação delas, mas é silenciada por Clary, que diz sem nem mais nem menos que se fosse para ter um relacionamento homoafetivo, ela escolheria a Manaria ao invés da Araê. Obviamente o clima não fica nada agradável e eu só fico imaginando como deve ter sido um momento de horror para a Araê ter que ver a Manaria toda grudada na Clary. O momento começa a escalar ao ponto de ela não conseguir nem diferenciar o café, leite ou se deve encher uma xícara ou não, e até começar a chorar. Olha, devo dizer que por mais que eu tenha simpatia pela Manaria, nesse episódio ela claramente passou de todos os limites. E tipo, existem diversas formas de ajudar alguém, e os trajeitos intensos da Manaria só atrapalhou. Bom, eu me apressei muito nesse final, já que eu definitivamente não quero enrolar com o vídeo, e já até imagino como já deve ter ficado enrolado até demais. Mas espero que tenha apreciado mais um episódio de Me Apaixonei pela Vilã. Eu iria comentar a prévia do próximo episódio, mas irei deixar para... bom, próxima segunda-feira. E por último, eu também gostaria de avisar que em breve eu vou fazer uma live de sorteio no canal para agradecer aos 1000 inscritos. E por enquanto é isso. Não, na verdade, me segue lá no Twitter também, tô ativo lá quase 24 horas por dia. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e nos vemos na próxima semana. Até mais.